Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. E o Mata-Mata de hoje é especial, é de Marco Polo. Marco Polo é uma das 20 melhores empresas da nossa bolsa. E lembre-se o seguinte, por que eu faço Marco Polo tão detalhado e todas as empresas desde o começo? Porque eu não recomendo ações, eu recomendo empresas. Não tem nenhuma empresa na minha recomendação que tem dívida muito alta, despesa financeira muito alta e lucro baixo ou prejuízo. Eu só vou em empresa que tem fundamentos muito sólidos, com perspectivas de crescimento. E aí eu vou ver se o preço da ação está atrativo ou não está atrativo. Por isso que o preço justo só vem no final da apresentação, ok? Então vamos lá, o Mata-Mata Marco Polo Pomo 4, comprar ou vender. Quarto trimestre de 24, perspectivas, projeções, preço justo e recomendação. Antes disso, você vai descobrir o que faz a Marco Polo. Ela faz carrocerias de ônibus. Ela não faz o motor, não faz o chassi nem o pneu, ela faz essa carroceria bacana. E os ônibus estão divididos por segmentos. O primeiro segmento e mais importante é ônibus rodoviário. Você que anda pelas estradas do Brasil, da capital para o interior, do interior para a capital, do interior para o interior, você já viu centenas, talvez milhares de ônibus rodoviários. Eles têm mais da metade do mercado de rodoviários e é realmente lindo cada ônibus. Eu já tive vontade de comprar um, mas é meio caro, você vai gastar aí uns 950 mil reais. Em 2004, ela vendeu 2.839, 24% do total, e 68% do exterior. Então, é muito importante o ônibus rodoviário para o exterior. E quais são as atividades? Lógico, turismo, linha regular e fretamento. E você não pode esquecer que o ônibus rodoviário, o fretamento, só aumenta. Por quê? Porque a passagem aérea está muito cara, os carros também estão caros, viagem de táxi também está cara, então tem muita gente que opta por usar linha regular ou fretamento para ir para o trabalho e para voltar. Ônibus urbanos representa 22% do total da receita da Marco Polo aqui no Brasil, 10% no exterior, e aquele segmento voltado ao transporte público, como mobilidade urbana, corredores dedicados, BRT, e as tarifas públicas são drivers. Sempre que a tarifa pública aumenta, a Marco Polo vende mais ônibus urbano. E agora tem uma tendência nas grandes cidades, como São Paulo, de renovar a frota com ônibus elétricos. E a Marco Polo desenvolveu o seu ônibus elétrico, o Ative, está no mercado desde 2023 e tem capacidade de produzir 960 ônibus, quase 1.000 ônibus por ano. E também muito importante, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, cada ônibus saiu 3 milhões de reais, cada ônibus elétrico que foi vendido numa licitação recente. Aqui também tem os ônibus micros, que você sabe, cresce muito. No Brasil, 2.519 unidades, no exterior é menos 154, e aquele veículo flexível para linhas urbanas de menor demanda, fretamento, turismo e o famoso transporte escolar. A gente tem aqui o Tio Tony, um abraço para o Tio Tony, que está todo dia no fechamento e também assiste os nossos mata-matas. Aliás, esse vídeo vai sempre ao ar no domingo às 5 da tarde e tem o fechamento de segunda a sexta comigo, com o Ricardo Afonso, e quinta-feira com o Vitor Sartori sobre fundos imobiliários, das 6h10 às 7h. Assista também, porque aí eu vou fazendo atualizações de Marco Polo e outras empresas. Os ônibus Volares é um ônibus completo, ou seja, a Marco Polo faz a carroceria
e o chassi, e a aplicação é idêntico ao segmento de micros. Olha quanto foi vendido esse ano, 3.831 unidades, foi o que mais vendeu internamente, 32% da receita, 10% no exterior, 30% do total. Rede de vendas da Marco Polo no Brasil é show, 8 representantes, 7 filiais próprias, 21 pontos de atendimento. A rede Volare tem uma concessionária própria, o resto é de concessionários, grupos econômicos fortes, e a Neobus, que ela comprou alguns anos atrás, tem 12 representantes. Aqui a Marco Polo no Brasil e no mundo, ela está na Argentina com a Metal Sul, ela está na Colômbia com a Superpolo, Polomex no México, está também na New Flyer no Canadá, está na China com a MAC, está na África do Sul com a Masa e está com a Volgrain na Austrália. Esse percentual é o quanto a Marco Polo tem desta empresa. Então, ela divide, por exemplo, a Superpolo lá na Colômbia. Continuando, as exportações são um foco, e o foco é o segmento rodoviário. A Marco Polo já está vendendo também para o Middle East, África, Kuwait, Catar, Burkina Faso e Tanzânia. Aqui, a divisão da receita por país, olha que bacana. Da receita total da Marco Polo, que foi 8 bilhões e meio no ano passado, 2024, 33% veio da onde? Veio do exterior, ou seja, já é uma companhia multinacional, e desses 33% que veio do exterior, 28% é de exportação, a exportação entra como receita dos mercados internacionais, e mais 72% dos 33% operações internacionais. Você vê que a Austrália teve 48%, a Austrália é muito importante, e o México 28%. A Austrália é um país que as cidades estão só na costa, porque no centro é tudo deserto, e as cidades estão razoavelmente distantes uma das outras. Então, o ônibus é uma coisa fundamental. Aqui o exemplo das carrocerias dos ônibus internacionais que fazem a Marco Polo. Então, tem aqui na foto à esquerda, você está vendo aqui o México, para o lado tem a Austrália, depois África do Sul e a nossa querida Argentina, a Via Bariloche, e a Marco Polo está muito animada com a recuperação econômica da Argentina e que a filial volte a ser importante. Aqui, como que é feito o posicionamento da Marco Polo no mercado? Em primeiro lugar, ela vende o famoso OEM, Original Equipment Manufacturer, ou seja, ela fornece peças originais da carroceria para as montadoras. E a Marco Polo não apenas vende as carrocerias, mas também peças para o chassi. E quem que compra? A Mercedes-Benz, a Volvo, a Iveco e outras, porque elas que vão colocar a carroceria em cima do chassi e do motor. Esse da foto aqui do meu lado esquerdo está usando o motor, o chassi e o motor da Mercedes-Benz. Aqui o outro posicionamento é fazer alianças. Então, em vez de fazer uma fábrica, ela faz uma aliança e o fabricante local cuida da fábrica. Ela fez isso com a Tata Motors na Índia, já terminou, eles compraram tudo, a Tata Motors, e agora está em operação a Kamaz na Rússia. Você está vendo aqui a foto que foi tirada da Gazeta Russa, uma exposição com ônibus da Marco Polo e da Kamaz. Aqui você tem as parcerias comerciais, a da Gralha é muito forte, você está vendo aí o Volare Access da Mob Brasil aqui em São Paulo com chassi da Agrale, então parceria é uma coisa comum nesse mercado, e também a Navistar lá em San Marino para fabricar ônibus completos
dos Estados Unidos. Agora vamos entender um pouco mais a fundo a Marco Polo e o mercado de ônibus do Brasil. Primeira grande dúvida: a Marco Polo fabrica todo o ônibus? Não, ela não faz o ônibus completo, mas sim as carrocerias dos ônibus que são montadas em cima de chassis de outros fabricantes. E quem são esses outros fabricantes? Mercedes-Benz, Volvo, Scania. Então, essa foto que eu já tinha mostrado anteriormente, está aí um dos carros mais tops da Marco Polo, Paradiso G8 1800DD, que é com 2 andares, o térreo e o primeiro. Qual que é a plataforma? Mercedes-Benz. Aqui, quem faz o chassi e o motor do ônibus da Marco Polo, quem faz, de novo, Mercedes, Volvo e Scania, entre outros. Mas esses 3 são os principais. E você vê aqui a foto do motor da Mercedes-Benz no ônibus da Marco Polo, e do lado você vê o chassi da Mercedes-Benz, que foi o mais vendido ano passado, o modelo OF 1721. Outra terceira grande dúvida e a última: quem faz a carroceria do ônibus da Mercedes-Benz? Por que é importante saber? Porque a Mercedes-Benz é a maior fabricante de ônibus do Brasil, com cerca de 50% da produção total. Portanto, é importante você que faz carroceria, o fabricante, como a Marco Polo, a Caio ou a Comil, ter a Mercedes-Benz como cliente. E a Mercedes-Benz, como eu falei, ela não fabrica as carrocerias dos seus ônibus. E aí elas vão lá, a Mercedes-Benz, vai na Marco Polo, Caio, Comil e outras, e encomenda a parte superior do ônibus, que inclui corpo, janela, portas e bancos e outros elementos da carroceria. Agora, como está dividido o mercado de carrocerias no Brasil, que a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus chama de carroçarias. Eu fui ver qual que é o certo, e os 2 são considerados. Tanto é que no documento que eu coloquei aí, a tabela, está escrito mapa de produção de carroçarias. Carroçarias. E aí a gente vê como é que foi no ano passado. Urbanos, Marco Polo, segundo lugar, com 29%, e a Caio Induscar disparado, 58,9%. Rodoviários, primeiro lugar, a Marco Polo, 53%. Comil em segundo. Micro-ônibus, a Marco Polo em quarto. No total, a Marco Polo ficou em primeiro lugar com 32%. Então, a gente vê que ainda é um mercado bem dividido e que teria, teoricamente, espaço para consolidação. Porém, a gente já viu em vários setores da economia que a consolidação, ou seja, você comprar um concorrente, nem sempre dá muito certo. A gente tem vários exemplos em vários setores. Tem setor de banco que foi muito bem, mas tem setores que não foram bem e, portanto, a própria Marco Polo escolheu crescer no mercado externo, enquanto aumentar ou dividir o mercado ou fundir com alguma empresa não é bem visto. Aqui a gente tem os principais fabricantes de ônibus, não é agora da carroceria, a Mercedes-Benz com, ano passado, 49%, a Volkswagen 21% e a Marco Polo 12%. Por que a Marco Polo, se ela não é fabricante de ônibus, ela entra aqui? Porque o Volare é considerado um ônibus feito todo ele pela Marco Polo. Ele usa, na verdade, como eu falei, chassi da Agrale. Agora a gente tem um resumo operacional
de tudo que eu falei da Marco Polo, para vocês entenderem o tamanho dela. Ônibus rodoviários 3.700 no ano passado, urbanos 2.800, micro-ônibus 2.600, Volares 3.900. Produção total cresceu 21%. Foi o ano recorde de produção. Não foi o recorde, mas foi um ano muito bom, desde 2012, que a Marco Polo não produzia tanto. E ela é a primeira do Brasil. Área internacional, 33% da receita e unidades vendidas, 12.600. Por que produz 13.200 e vende 12.600? Porque, às vezes, você não consegue tudo que você produziu vender, tem coisa que ficou para o outro ano, e assim vai. E a receita operacional, 8.600, ou seja, uma empresa de um tamanho médio muito bom, e cresceu 28% no ano passado, que é muito positivo. Governança corporativa, a empresa foi fundada pelos irmãos Nicola, italianos, que eram especialistas em pintura, em fuzilaria, isso em 1949, olha a visão, e no ano seguinte entrou o Paulo Bellini, engenheiro também, para cuidar da parte administrativa e financeira. No fim, ele acabou vingando, e hoje os seus filhos, já James Eduardo Bellini, tem 83% da empresa, o Mauro Gilberto Bellini, 20,8%, igual também, e o Paulo Alexander Bellini, 10,3%. Esse grupo controlador tem 52,79% das ONs. O free float das ONs é 47% e das PNs 93%. Segmento de mercado nível 2 ainda não é novo mercado, e o tag along esse só tem nas ONs. As ONs têm pouca liquidez na bolsa, todo mundo compra as PNs com 183 milhões de negociação por dia. Não está no índice de sustentabilidade e não tem ADR. Então, tem duas coisas aqui importantes para Marco Polo mudar e crescer mais ainda na carteira dos investidores. Primeiro, virar tudo novo mercado. Segundo, ter um programa de ADR. Já teve no passado o programa de ADR, mas acabaram voltando atrás. Eu acho que tem mais chance de um dia vir um programa de ADR do que o novo mercado. Demonstrações financeiras da Marco Polo, vamos ver como é que foram essas demonstrações em 2024. Aqui o resumão: produção total aumentou 8%, receita líquida 30%, lucro bruto 24%, EBITDA 17%, lucro líquido 12%, ou seja, um ano muito bom. Antes de mostrar receita, lucro bruto, EBITDA, lucro líquido, eu aviso vocês, eu vou sempre comparar com a cotação da empresa. Isso é uma novidade que eu estou fazendo aqui na Marco Polo. Por quê? Porque eu vou provar para vocês uma coisa que eu sempre falo aqui das empresas: cotação acompanha resultados. Se receita cresce, se margem EBITDA cresce, se lucro cresce, cresce a cotação. E vocês vão ver isso, que é muito verdadeiro no caso da Marco Polo. Primeira produção brasileira de ônibus, fechou o ano passado com 27 mil. O ônibus está aqui na última barrinha, só que, apesar de ser o melhor nível desde 2015, a gente está num patamar ainda inferior a uma época de ouro, que foi entre 2010 e 2014, onde se vendeu de 32 mil a 40 mil ônibus por ano. E essas vendas foram incentivadas por um custo de financiamento menor. Naquela época, quando termina 2013, a idade média da frota de ônibus no Brasil era 8 anos. Hoje é 11 anos. Por que isso é importante? Porque mostra que é necessário ter uma troca
maior de ônibus por ano, porque o ônibus com 8 anos tem um padrão e com 11 anos tem um padrão inferior, inclusive afetando a segurança. Então, tem chance desse mercado continuar crescendo bem, e eu vou mostrar uma notícia novíssima lá para o fim do mata-mata sobre como está indo no primeiro trimestre. Saiu ontem a venda e produção de ônibus. Produção da Marco Polo, aqui eu mostro em vários trimestres. Vocês podem ver como já estava num trimestre alto no quarto trimestre de 2023 e com o primeiro trimestre, sazonalmente, é um trimestre um pouco mais fraco. E aí, vocês veem a do ano também. Uma coisa muito importante que eu preciso avisar é que dia 28 é o primeiro pregão depois de você assistir esse vídeo, e dia 29 vai sair o resultado do primeiro trimestre, que pode ser um resultado um pouco mais fraco e as ações caírem. Então, se você for comprar as ações da Marco Polo depois de ver este vídeo, compre no dia 30 de abril, que as ações podem estar caindo por conta do resultado do primeiro trimestre. Receita líquida da companhia, olha só, a receita saiu de 2 bilhões e 700 em 2015 para 8 bilhões e 600 em 2014. Cresceu 3,1 vezes a receita líquida da Marco Polo. É um baita de um crescimento. E olha o que aconteceu com a cotação, tá aqui no quadro em laranja, foi de 1,53 em 2015 para 7,38 no final de 2024. Portanto, como eu sempre digo, a cotação da empresa acompanha a melhora ou a piora dos resultados. Mesma coisa aqui, o lucro e a margem bruta. O lucro no período bruto saiu de 476 milhões para 2 bi e 100, é um baita de um crescimento, e ainda a margem bruta foi de 17,4 para 24,8. E a cotação, obviamente, subiu daquele 1,15 para 7,38. Aqui eu botei só a cotação dos últimos 3 anos para vocês verem que também no curto prazo subiu por conta disso. Aqui o EBITDA e a margem EBITDA, o EBITDA saiu de 212 milhões para 1 bi 600, é um baita de um crescimento, e recentemente, de 2022 para 2024, subiu de 385 milhões para 1 bi 625. E com a margem subindo de 7,8 para 18,9, agora de 7,1 para 18,9. Ou seja, um baita de um resultado. E isso foi possível, lógico, porque teve um aumento substancial muito forte no total vendido, no volume vendido, na receita recebida, que fez automaticamente as margens subirem. Agora, eu conto de um probleminha que surgiu quando os analistas, inclusive eu, fomos olhar a margem EBITDA do quarto trimestre. Olha só, a margem EBITDA do quarto trimestre, ela vinha de 20,1 de margem EBITDA, 466 milhões de reais, e caiu para 17,3. E a cotação acompanhou a queda de 8,84 no dia seguinte que saiu o resultado do terceiro TRI para 7,15 no quarto TRI. Só que, para isso que servem os analistas também, essa queda não foi bem assim. A companhia comentou do EBITDA ajustado, mas não deu ênfase na apresentação. E eu fui lá e fiz essa conta para vocês, e vocês vão ver no próximo slide que tanto a margem EBITDA e o EBITDA do terceiro trimestre e do quarto trimestre, eles têm que ser ajustados. E foi isso que eu fiz. O EBITDA
de 466 milhões do terceiro TRI, na verdade foi 429 milhões, e a margem não foi 20, mas foi 18,6. Por quê? Porque o EBITDA foi afetado por dois eventos não recorrentes, ou seja, que não ocorrem sempre. Primeiro, teve positivamente 28 milhões no terceiro TRI de ajustes associados à reorganização societária da controlada Metalsur, bem como 7,9 milhões por conta da equivalência patrimonial da antiga coligada Metalpar. Excluindo esses efeitos, dá o número que eu falei. Já no quarto trimestre, teve, em vez de ter efeito positivo, teve efeito negativo, que foi basicamente os 16,8 milhões pela complementação da provisão associada à remuneração favorável dos colaboradores no quarto trimestre. Isso é natural. Chegando no quarto trimestre nas empresas, o que eles fazem? Eles vão lá e olham se foram batidas todas as metas, produção, receita, EBITDA, lucro, e uma parte dá de bônus para os funcionários. Se a gente faz esse ajuste, porque tem bônus num trimestre, não tem no outro, a gente vê que, na verdade, o EBITDA ajustado foi de 485, ou seja, maior do que o do terceiro TRI, e uma margem um pouco menor. E nessa margem um pouco menor, é muito pouca diferença, 0,4 ponto percentual. Então, esse problema que muito analista escreveu, meu Deus, a margem caiu 18,6% de margem EBITDA para 18,2%, 0,4% de queda é absolutamente nada. Agora, o lucro e a margem líquida, de novo, vocês veem o baita crescimento da Marco Polo, saiu de 89 milhões no 2015 para 1,222 bilhões em 2024, um baita de um crescimento. Tudo isso está muito bonito, a gente entendeu o que a empresa faz, quais foram os resultados de 2024, agora a gente vai conferir se ela é muito endividada ou não. E a resposta é não, ela não é muito endividada, 0,70, ela não tem nem uma vez de EBITDA, de dívida. A dívida dela é de 1,158 bilhões para um EBITDA de 1,625 bilhões. Portanto, ela tem uma dívida líquida muito baixa comparado ao EBITDA gerado e, portanto, endividamento não é uma preocupação na Marco Polo. Isso é ótimo. Rentabilidade, ou seja, vamos ver em relação aos ativos, ao capital investido, ao patrimônio líquido, qual que é o retorno? Um ROA bom de 12,7%, um ROIC bom de 16,4%, acima da Selic, e um ROI excelente de 29,4%. Quem tem ROI de 29,4% vai merecer aí um PL de pelo menos 9 a 10 vezes. Se você pegar o caso do Itaú, o Itaú tem ali quase 23% de ROI e tem um PL de 8,6%. Por que então que a Marco Polo tem 29% de ROI e o PL só de 6,3%? Porque o risco dos resultados caírem na Marco Polo ou subirem menos é muito menor do que bancos. Bancos é uma fábrica que não para de ganhar dinheiro. Já uma empresa industrial tem outros riscos, mas 6,3% de PL é muito baixo. E o EV/EBITDA também 5,1 para um ROIC de 16,4 também é baixo. Então, vocês olham que ROI fala com PL, ROIC fala com EV/EBITDA. Então, é sempre um acompanha o outro. ROI alto, PL tem que ser alto. ROIC alto, EV/EBITDA tem que ser alto. E assim vai. É assim que você descobre se uma empresa está bem precificada ou não. Agora, as perspectivas para 2025, porque a gente olhou muito bem o que aconteceu em 2024, gostamos, e o que aconteceu, todo o crescimento, vamos ver quais são as perspectivas para 2025. Em primeiro lugar, demanda
por ônibus rodoviários continua aquecida, carteira de pedidos é longa e consistente, parecida, semelhante ao que foi em 2024, portanto, aqueles 8,5 bilhões devem ser batidos, e tem fatores relevantes para a demanda, como custo de passagem aérea, que eu já comentei, e transporte individual. Então, aumenta a procura por ônibus rodoviário. Ônibus urbanos está em recuperação 2025, eu vou mostrar para vocês, os números saíram do primeiro trimestre de 25. São veículos de maior valor agregado, com modelos articulados, e que seguem destaque, lembrando as licitações das prefeituras, principalmente das capitais, e elétricos com crescimento gradual, superando os volumes de 2024. E eu contei para vocês, um elétrico é 3 milhões de reais. Aqui os ônibus micros e os volares. O programa Caminho da Escola do governo foi prorrogado, com regras previstas até início de 2026. O programa tem 7 o programa Caminho da Escola demanda 7 mil ônibus escolar nesse período, 24, 25 e 26. A Marco Polo está bem, né, nessa competição. A minha estimativa é que ela consiga levar em torno de 35% de toda a demanda. E isso vai fazer com que a companhia continue crescendo também em micros e voláteis. No quarto trimestre, ela entregou 602 unidades, 35% de 7 mil, você está falando aí de uns 2.500 a 3 mil unidades. Em 2024, a Marco Polo entregou 2.531 unidades para o Caminho da Escola e tem um potencial de venda de 7.720. As operações internacionais melhorando bastante, já foi preocupação do mercado, hoje não é mais. Aí eu conto a África do Sul projetando números positivos, com avanços do modelo G8, Argentina melhorando as perspectivas com crescimento da carteira de pedidos em ambiente econômico favorável, Austrália projeta uma redução de volumes, porque foi recorde em 2024, mas manutenção de margens e rentabilidade. A China, perspectivas são positivas, na Colômbia, resultados consistentes, e no México, crescimento gradual de volumes e resultados. Aqui, o que a Marco Polo está fazendo para reduzir seus custos e despesas e aumentar sua rentabilidade, está investindo bastante na produção e eficiência, e com isso ela deu férias para os funcionários e continua focado em alinhando produção e entregas. Na política de proventos, a Marco Polo distribuiu 580 milhões de reais em 2024 e também aprovou para 2025 um pagamento complementar de dividendos. Pilares de crescimento, eficiência segue como principal oportunidade, desempenho das operações internacionais e coligadas e alavancagem operacional adicional com crescimento de volume e receita. E aqui uma coisa que me perguntam muito, como é que está a Marco Polo para essa parte de descarbonização que é tão importante, já que no passado a gente via aqueles ônibus soltando uma poluição fenomenal. Ela tem aqui na segunda coluna em verde os elétricos, mas ela não está só em elétricos. Ela também está no GNV biometano, no híbrido a etanol, no hidrogênio e no biocombustíveis. Por quê? Porque a Marco Polo acredita que não vai ser apenas uma tecnologia que vai descarbonizar, mas que o mercado vai usar várias tecnologias e ela está pronta para esse cenário de descarbonização. E aqui uma empresa nova da Marco Polo, a Marco Polo Rail, ela já fez trem para a região
do Pampa, em Livramento, já fez esse parece um BRT no aeroporto de Guarulhos e já fez também para o Prosper Intercity no Chile. E tem agora ainda a campanha de inovação, tem 750 membros voluntários, todos colaboradores. E ela também lançou em novembro de 24 o Marco Polo Nomad, que é um motorhome fabricado exclusivamente para o mercado brasileiro, automático 4x4. Agora uma notícia nova, super importante, que pouca gente deu bola, saiu dia 9 de abril, mas está todo mundo perdido aí com o tarifaço do Trump. A venda de ônibus no primeiro trimestre cresceu 28% frente ao primeiro trimestre do ano passado. Isso é muito bom, e mostra que é um mercado que continua forte. Apesar de ter caído também 28% em 2024, é uma notícia muito boa o primeiro trimestre ter sido parecido com o de 23, mostrando que o de 24 era um ponto fora da curva. E segundo a FenaBrave, 6.796 unidades foram emplacadas no primeiro trimestre, contra 5.300 no ano passado. E também foi publicado as 10 marcas de ônibus mais vendidas. Aqui é por produtor, não é por carroceria. Mercedes-Benz, 49%, Volks, 21%, Marco Polo, 11%. Ué, Marco Polo tem 11%. Por que Marco Polo tem 11%? Porque a Marco Polo, a parte do Volare, que ela faz junto com a Grale, conta como fabricante. E essa foto daqui que eu mostro é uma foto aqui em São Paulo de um ônibus da Mercedes, só que com carroceria da Marco Polo. Então, no primeiro lugar, em Mercedes, tem várias carrocerias da Marco Polo, só confirmando o que eu tinha falado antes. Projeções de resultado para 2025 e 2026, que é muito importante, porque a gente precifica tudo o que a gente viu e compra o que a gente acredita que vai acontecer. Na minha projeção, a receita bate quase 10 bi esse ano, 9 bi e 900, depois 11 bi em 26, 32% de crescimento. Margem bruta para esse ano, conservadoramente, eu deixei igual, e para 26, 25,3%, um crescimento pequenininho. Mesma coisa na margem EBITDA, 18,9%, e na margem líquida cresce 1% a cada ano. Então, a gente tem uma projeção muito boa de resultados para Marco Polo e, portanto, a projeção de dividendos da Marco Polo também é atraente. Mas aqui a gente já viu uma coisa muito importante. Primeiro, ela aumentou no último ano o payout, da média de 39%, ela aumentou para 47,5%, e ela pagou no ano passado 59 centavos, que deu 9% de yield. Sempre que a empresa passa de 8%, principalmente quando chega a 9%, de 9% em diante a empresa é uma boa pagadora de dividendos. Empresa com yield de 3 a 4 é fraco, empresa entre 5 e 6 é ok, de 8, 9 para cima é uma boa pagadora de dividendos, e o projeto com payout de 47,5, 62 centavos, 78 em 25, depois 76, 95 em 26, com payout crescente. Aqui o valuation da Marco Polo por EV/EBITDA, ela tem um valor de mercado de 7.400, com uma dívida líquida arredondando de 1.200, um EV, um Enterprise Value, que é o valor de mercado mais dívida líquida, de apenas 8 bilhões e 600, que é igual às vendas dela, por coincidência. O EBITDA projetado de 1.900 para 2025, dando um EV/EBITDA para dezembro de 4,6. É muito baixo esse EV/EBITDA. A Marco Polo já foi
negociada com EV/EBITDA de 5,7, 6,3, 8,7. Eu fiz um EV/EBITDA justo de 6,7 para Marco Polo para o fim do ano, deu um preço justo para Marco Polo de R$10 no fim do ano, que daria um potencial de valorização de 53% em 9 meses. Que ela não bata 10 em dezembro, que ela bata 10 em março do ano que vem ou abril, e em um ano ganha 53% mais 9,6 de dividendo, é muito bom. Preço da Levante, ou seja, o preço que eu calculei versus o preço dos analistas, vamos ver como é que está. Praticamente igual, eu calculei 10 e os analistas da BR Invest está com uma média de 10,6, tem gente com 12, gente com 9, o potencial de valorização alto nos dois, e dos 8 analistas, eu não estou nessa lista da BR Invest, 8 recomendam compra, 0 manter e 0 venda. Então, essa é uma boa notícia, porque quando o cliente estiver ligando para esses 8 analistas, os analistas vão estar falando minha recomendação de compra com preço-alvo médio de 10,6, ou seja, como a gente não faz o mercado inteiro, obviamente, a gente faz uma parte do mercado, é bom saber que vai ter outros analistas falando para comprar e ninguém falando para manter ou vender. E agora chegou o placar final, o to buy or not to buy da Marco Polo. 10-1, eu nunca tinha feito uma empresa com tanta coisa positiva, a única coisa que não passou foi o tag along de 80% nas PNs, por causa do nível 2 do mercado. Mesmo eles não indo para o novo mercado, eles podem passar para 100% de tag along as PNs. Crescimento da receita líquida 28, 71% o EBITDA, 50% o lucro líquido, um ROIC bom de 16,4%, um ROI excelente de 29,4%, endividamento de 0,7%, que é muito pouco, projeção do EBITDA crescer em 2 anos 36%, e também um preço-alvo alto, e 8 compras, 0 manter e 0 venda. Portanto, o que fazer diante do placar final? Está fácil. Mantém 5% quem já tem Marco Polo do total, visando potencial de valorização de 55%, mais dividendos. Quem não tem Marco Polo, obviamente, é para comprar em 5% total da carteira. Cotação histórica, ela veio de 9,59 em 19 de novembro de 24, bateu 5,85 em 7 de abril, e agora, quando eu fiz esse mata-mata, estava 6,56. É isso, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado, espero ter ajudado você nas suas decisões de investimentos, bons negócios, e obrigado pela audiência e pela paciência.